Boa tarde, galerinha. Aqui é a Estrada Velha de Santos, lugar muito bom, adoro caminhar aqui. Aqui, agora eu não tô podendo caminhar muito, né, devido aos meus problemas de saúde, enfim. Mas eu fazia muita caminhada aqui, é excelente. À noite é uma delícia. E tem lugar que não tem energia elétrica, só a natureza é uma delícia. Então, eu vou gravar os vídeos de hoje. O vídeo de hoje, dando continuidade, né? Então eu falei no vídeos anteriores aí, o começo de tudo e o golpe financeiro, e comecei a falar das torturas psicológicas, né? Então eu vou falar aqui como que vai ser, como que foi, né, na verdade. Então aí eu descobri lá que meu cunhado estava só em casa e tal. Acho que eles não queriam que eu soubesse. Eles estavam boicotando a obra com o pedreiro. Aí eu descobri, eu nunca consegui achar aquela câmera. Eles colocaram uma câmera. Ó, pra você ter uma ideia, eles tinham a chave mestra. Quem é que tem chave mestra? Ou é bandido ou é chaveiro. Pois eles tinham e têm chave mestra. Que eles entram em qualquer porta que eles quiserem, qualquer portão, qualquer casa que eles quiserem entrar, eles entram. Então eu acho que quando eu não estava no meu quarto, eles entravam lá e botavam alguma câmera escondida, eu não sei. Só sei que eles começaram, tudo que eu fazia dentro do meu quarto, eles sabiam. E começaram a fazer o quê? Começaram a fazer sincronizações. De uma maneira de perturbar a sua mente, né? E aí eu comecei a reparar que o meu celular estava clonado. Até então eu não sabia que estava, né? Eu tinha desconfiança. Mas tudo que eu falava no celular, por exemplo, eu tava com alguma paquera, né? Paquera sempre briga, fala algumas besteirinhas de briga, né? Aí eu dava uma resposta na pessoa escrevendo, não era nem falando, escrevendo, digitando ali no WhatsApp. Aí eu dava sabe, briga assim de casal? Dava uma resposta, aí a pessoa me dava uma resposta. Aí eles moravam em cima do meu quarto, né? Eu morava embaixo e eles moravam em cima dos meus dois cômodos. Aí eles ficavam, vixe, arrebentou lá, deu uma resposta, nossa, que não sei o quê. E eles começaram a dar a entender que tudo que eu falava no meu WhatsApp, eles estavam vendo e ouvindo, seja áudio, seja escrita. Não só o WhatsApp, como ligações de telefone normal, de chip, ou qualquer rede social que eu acessava. Enfim, meu celular estava todo clonado. E aí depois começaram a repetir palavra por palavra do que eu falava, seja via WhatsApp, seja via telefone. E não interessa se eu estava dentro de casa. Eles estavam ali ouvindo o que você estava falando. Não, eu estava na rua, eu falava com a pessoa algum assunto A, B, C. Quando eu chegava em casa, eles repetiam tintim por tintim o que eu tinha falado para me provocar. Aí se eu fosse falar, pô, você está ouvindo meu celular? Não é coisa da sua cabeça, mas eles estavam. E aí o que acontece? Cara, eles invadiram a minha privacidade de um jeito, minha própria família, que nunca me respeitou desde pequeno. Eu nunca tive direito desde pequeno. Nunca tive privacidade. Uma casa, que nem eu falei pra vocês, eles sempre foram come, bebe e dorme. Acomodados, viveram lá 25 anos, o outro 20. Nunca quiseram saber de comprar uma casa, alugar, financiar, fazer consórcio, que seja. Então eu nunca tive privacidade com aquele monte de sobrinho, aquele monte de cunhado, parente de cunhado todo dia, batendo palma lá, enfim. Eles que nunca me respeitaram a minha privacidade, agora eles fizeram um passo além. Eles fizeram o crime de invadir a minha privacidade mesmo. E cara, eu nunca consegui achar aquela maldita câmera, porque não é só vídeo que eles estavam me filmando dentro do meu quarto, eles estavam gravando áudio de tudo que eu falava no meu quarto. Entendeu? E aí eles começaram a fazer sincronizações. É uma das técnicas deles.
Como eu morava embaixo, né? E então assim, eu tinha que ir pro banheiro, eu tinha que passar por debaixo da escada deles, né? Eles ficavam de butuca. Na hora que eu abria a minha porta, eles começavam a fazer barulho, a gritar. É uma maneira de intimidação. Para quê? Para você só ficar enfiado dentro do quarto, para você não sair dali, porque uma das técnicas dos narcisistas, psicopatas narcisistas, é te isolar, para eles te isolar do mundo, te isolar da família, te isolar dos amigos, te isolar, para que você fique à mercê das torturas deles. Porque você isolado, você fica mais propício a ser torturado. E era isso que eles estavam fazendo, me isolando. Eles queriam que eu ficasse só trancado dentro do quarto. Então assim, para você entender, não é uma coisa que acontecia uma vez ou 10 vezes. Era muitas vezes durante o dia todo, né? Então, eu abria a porta, começava meu sobrinho, a minha irmã, meu cunhado e a minha mãe bater panela, ela na cozinha. Por isso que eu tô te falando, eles não faziam isso. Só que eu acho que a partir de 2016, eles se afiliaram a alguma organização criminosa que tem dinheiro, que ensina as pessoas a fazer tortura psicológica nas outras. Eles que já sempre fizeram comigo, eles acabaram aprendendo técnicas mais refinadas, entendeu? E era aquela sincronização, todos eles ao mesmo tempo, todos, meus 2 sobrinhos, minha mãe, meu cunhado e minha irmã. Era eu abrir a porta do meu quarto pra sair, eles começavam a pular que nem macaco, davam um pulo de 2 metros de altura, pular e bater no chão assim, pá, 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 ou se não sapatear, fazer assim com o pé, ó. Levantar um, pá, 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 sabe assim, ó. Bater, 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 bater. A minha mãe ficava batendo panela. Batia que Jesus, só faltava furar a panela. Não é batidinha não, gente, é batida. E só faltava furar a panela batendo assim com algum instrumento lá da cozinha, entendeu? Pá, 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 aquele barulhão, aquela cacofonia, aquela verdadeira cacofonia. E era e sapateando, e pulando, e gritando. Ah! Desse jeito. Eu abria a minha porta, eles começavam a berrar. Ah! Meus 2 sobrinhos, como eu já disse, eles lá. Era berrar. O banheiro deles, meu banheiro embaixo, ficava exatamente embaixo do banheiro deles. Os 2 banheiros ficavam um em direção ao outro. Aí começavam a fazer barulho no banheiro, a bater no banheiro, jogar coisa no chão. Toda vez que eu entrava no banheiro, eles não me davam sossego nem de usar o banheiro, cara. Fosse pra tomar banho, fosse pro que seja. Começava a jogar coisa no chão, pegava a bolinha de gude, ficava fazendo a bolinha quicar. E não era uma não, jogavam um monte de uma vez só. Eles pegavam um negócio de ferro e bum, 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 o tempo inteiro que eu tava no banheiro. Aí eu saía do banheiro e eles paravam. Eu entrava no banheiro, isso era o dia todo. Eles, além do grito, que nem eu falei, né? E das batidas, eu morava bem embaixo, eles batiam na parede, no meu teto, o dia e a noite inteira. Aí eles começaram a fazer essa sincronização. Toda vez que eu abria a porta da minha casa para ir pro quintal, eles faziam isso. Aí tinha uma máquina lá, ou seja, qualquer tipo de barulho que eles conseguissem fazer sincronização, eles faziam. Meu cunhado ficava de butuca esperando eu abrir minha porta. Quando eu abria minha porta, ele ficava na máquina de lavar, cara. Na máquina de lavar lá. E assim, as piores diabruras que você possa imaginar, que passava na mente deles de fazer, eles faziam. Cara, isso era todo santo dia, 7 dias por semana e durante a noite também. Clonaram meu celular. Aí eu falei assim, será que aí começou a acontecer essas sincronizações
dentro do meu quarto também. Com a porta fechada, ele sabia tudo o que acontecia dentro do meu quarto. Então eu com a porta fechada, cara, eles queriam que eu ficasse paralisado, congelado em cima de uma cama. Quando eu fazia o menor movimento, enquanto eu estava parado, completamente estático, como uma estátua em cima da minha cama, eles não batiam. Quando eu me movimentava, eles batiam. Como é que eles sabem, eu com a janela fechada, com a porta fechada, com tudo fechado, como que eles sabiam os meus movimentos, os menores movimentos que eu fazia com o meu corpo? Tinha uma câmera ali dentro, né? Ou ainda uma outra tecnologia que mais pra frente eu vou falar, que eu acho que poderia ser também, porque eu passava muito mal, entendeu? E alguma coisa tem ali no meu quarto. Troquei a lâmpada pra ver se era lâmpada, nada. Falei, não, nunca consegui achar. Aí que acontece? Enquanto eu tava paradinho, eles não batiam. Quando eu me movimentava, o braço, a perna, pá, pá. Isso é técnica, gente, de adestramento, tá? Por que que eu sei? Porque uma vez eu fiz um curso de adestramento de cachorro. E é dessa maneira que se adestra cachorro. Deita, cachorro, levanta, dá pirueta, rola a barriguinha, bota a barriguinha pra cima. Você adestra cachorro desta maneira, com batidas. Então, quando o cachorro faz uma coisa legal, você dá comidinha na boca dele. Quando você não quer que ele faça tal coisa, ou você quer que ele faça tal coisa, você bate. Pá, pá! É dessa maneira que se adestra cachorro. Eu falei assim, gente, eles estão usando técnica de adestramento de cachorro para querer me paralisar em cima de uma cama e perturbar minha mente e querer que eu não faça certas coisas ou que eu faça certas coisas que eles querem que eu faça. Por isso que é bom a gente ter conhecimento, porque você tendo conhecimento das coisas, você já sabe, epa, isso daí é técnica disso, técnica daquilo. Aí, cara, eles faziam isso, dormia durante o dia, trocava o dia pela noite, e eu sem entender o que estava acontecendo naquela casa. Um pessoal que trabalhava, de repente parou de trabalhar, e eu sem entender nada, conforme eu disse para vocês. Eu pedi afastamento do meu local de trabalho por causa que eles estavam boicotando a obra, e depois eu descobri que eles estavam boicotando a obra com meus pedreiros. E foi aí que eu descobri que estava todo mundo em casa, ninguém estava trabalhando, todo mundo vagabundando dentro de casa, e eu me lascando, peguei empréstimo lá para pagar em 10 anos, me lasquei, e eles me prejudicando todinho, cara, e vagabundando, todo mundo dentro de casa vagabundando, sabe? Faz nada da vida, e anda prejudicando quem trabalha, quem faz as coisas lá, eu fazendo a reforma. Aí eu percebi que eles estavam trocando o dia pela noite. Eles dormiam durante o dia todinho e eles me perturbavam a minha mente até eu sair de casa. Enquanto eu não saísse de casa, não estava bom. Eu tinha que sair de casa para eles poderem ficar de boa. E era uma coisa assim, enquanto eu estava na rua, eles estavam dormindo, eles estavam sem fazer nada, de boa. Mas quando eu chegava dentro de casa, eles começavam a bater. Cara, e eles sabiam certinho que eu tava chegando em casa. Como que eles sabiam? Ou era pelo celular, só que eu comecei a deixar o celular desligado, aí eu descobri que eles tinham olheiros pelo bairro. E aí, quando eu tava para chegar dentro de casa, na hora que eu colocava a chave no portão de entrada, eles já sabiam e já começavam a bater. Eles estavam dormindo de boa, com a perna pro ar. Minha irmã com a perna pro ar, meu cunhado com a perna pro ar, meu sobrinho tudo vagabundando com a perna pro ar. Ou seja, eles tinham que me perturbar o tempo inteiro quando eu estava em casa. Eles faziam de tudo para me tirar de dentro de casa. E quando eles conseguiam tirar, eles ficavam em off, né? Não ficava fazendo aquela sacanagem. Mas quando eu chegava em casa, eles começavam a bater. Era eu botar a chave no portão para entrar, já começava a bater lá de cima. Eles já me viam, ficavam me olhando para mim, a minha irmã, meu cunhado. E eles viram que da janela deles já dava para ver a escada, né? A escada principal que entrava para casa. E já começava ali, bater. Quando eu chegava em casa,
eles já estavam, quando eu subia pro meu quintal, eles já estavam me esperando, todo mundo assim, sabe assim, posicionado para começar a tortura. Quando eu passava em frente à janela da minha mãe, toda hora que eu passava, é gente vagabunda, que quem? Meu, a pessoa que tem tempo de ficar o dia inteiro de butuca, esperando você passar em frente à janela, esperando você abrir a porta, é gente vagabunda. Gente vagabunda que tem tempo de sobra. Quando eu passava em frente à janela da minha mãe, ela já começava a bater panela, ela quebrava tudo, jogava tudo no chão. Tinha coisa que eu falava, meu Deus, como é que esse negócio não quebrou? Ela jogava as louças tudo no chão e pá, pá. Volto a falar pra vocês, não é batidinha, é batida, que só falta furar lá a panela, de tão forte, é pá, pá, batendo uma colher grande de metal na panela. E a tortura psicológica é enquanto eu passava em frente à janela dela. E nisso eu tinha que passar em frente à janela da cozinha dela para ir pro meu quarto. E já tava meus 2 sobrinhos, minha irmã e meu cunhado em cima esperando eu passar. Quando eu passava, eles começavam a gritar, eles começavam a dar pulo, a bater o pé no chão, eles começavam a ligar e desligar coisas, eletrodomésticos, mó alto para me ouvir. Tinha um motor lá que eles botaram, acho que era um motor de uma máquina, que ele fazia um barulho mó alto. Eles estavam ali de butuca, na hora que eu passava, eles ficavam ligava e desligava, mó alto aquele motor, então ficava toda aquela cacofonia, sincronizada, eles trabalham muito com sincronização. E aí, cara, eles começaram, que nem eu falei pra vocês, isso do lado de fora. Do lado de dentro começaram a fazer a sincronização também. Eu tinha que ficar estático, parado, congelado, frisado dentro do meu quarto. O menor movimento que eu fizesse, eles sabiam, eu não sei como, e eles sincronizavam. Se eu ousasse me movimentar dentro do meu quarto, eles batia. Aí eu ficava parado. Aí eu pegava, me movimentava de novo, eles batia. Aí eu falei assim, será que é a luz? Comecei a desligar a luz. Falei assim, se for alguma coisa que eles estão enxergando e precisam da luz, deixa eu ver. Não era a luz, eles me enxergavam mesmo. Por isso que eu tô falando, essa tecnologia que eles estão usando não é coisinha simples, entendeu? Mesmo com a luz desligada no escuro, eu tava congelado em cima de uma cama. Quando eu me movimentava, essa moto passar. Então, quando eu me movimentava no escuro, pasmem, no escuro, eles batia, aí eu congelava. Aí eu ficava olha que lagarto. Olha que da hora. Gente, aqui é região de serra, viu? Que nem eu falei pra vocês. Descendo aqui, ó, já é a Serra de Santos. Pode ver que tá neblina, tá? Aqui é a maior parte do tempo. Olha que bonitinho. Foi pro mato. A maior parte do tempo aqui, meu, é essa neblina aqui. Aqui é a Estrada Velha de Santos, como eu falei. Já é descendo pra Baixada, né? Eu adoro essa estrada, uma estrada muito segura. Tem umas onças aqui, que eu já dei de cara com elas, né? Um dia eu conto essa história, meu. Me senti o próprio Daniel na Cova dos Leões. Ela não fez nada comigo. Fez nada, meu. Fez nada. E ela ficou pertinho de mim. Mas um dia eu conto essa história, tá? E... enfim, foi muito legal. Deus me deu o livramento ali. Aí... deixa eu filmar aqui pra vocês verem. Aí... no escuro, eles me enxergando no escuro. Ou seja, era pra me paralisar. Pra eu ficar ali em cima de uma cama, completamente estático, e eles torturando. Aí eu começava... eu tinha que fazer minhas coisas, né, meu? Eu tinha que tomar banho, eu tinha que me trocar de roupa, eu tinha que me enxugar. E esse povo vendo a minha nudez lá, vendo eu pelado lá. Não sei como. E eu assim, meu Deus, o que tá acontecendo com esse povo? Esse povo tá louco, tá doente, tá retardado. O que aconteceu? Que esse povo, tudo de uma vez só, todo mundo se juntou
Todo mundo se juntou para atacar uma única pessoa, para destruir, para fazer tortura psicológica, para invadir a privacidade, para perturbar a mente e o espírito e a paz de uma única pessoa, todo mundo junto contra uma pessoa só. Todo mundo junto. O que aconteceu? O que está acontecendo? Tudo isso é inveja, porque eu fiz a reforma aqui, estou fazendo sozinho, não pedi R$1 para eles, que eu já sei que não podia contar. Era para esse povo estar me agradecendo, meu. Foi que nem uns parentes meus falou, meu, era para eles estar te tratando bem pra caramba. Mas isso aí é inveja e ganância, entendeu? Depois eu conto pra vocês que eu acabei descobrindo que já fazia parte, eles tinham um plano, meu ex-cunhado, a minha irmã, que morou 25 anos na casa, na Barra da Saia da Mãe, acomodados, que eles queriam ficar com a casa. Com a mãe viva, tá? A mãe nem morreu, tá? Pra você ver como é que esse povo é olho gordo, invejoso e ganancioso. Mas depois eu conto essa história aí que eu acabei descobrindo, tá? E... assim, cara, é porque assim, é tanta coisa que esse povo aprontou, que falar tudo assim num vídeo de uma vez só, eu vou lembrando e vou falando, tá? Talvez eu falo mais coisas dessas torturas psicológicas nos próximos vídeos. Mas é muita coisa, assim, ou seja, tudo que eles podiam, é como diz a Bíblia, né? Toda sorte de imaginação, de pensamento, toda sorte de imaginação, de pensamento que eles podiam pensar para o mal, para fazer tortura psicológica, para fazer sincronização com barulhos, eles imaginavam e faziam. Então era muita coisa que eles, muito tipo de barulhos diferentes que eles faziam a sincronização para me paralisar ali, entendeu? E para quê? Para entrar na minha mente e fazer tortura psicológica. Aí eles vêm com gaslight, né? Não, a gente não tá fazendo isso, né? Eu conversando com a minha progenitora, mas por que vocês estão fazendo isso? Não, ninguém tá fazendo isso não. Isso aí é o gaslight, tá? Isso aí, o gaslight é a pessoa, ela sabe o que está acontecendo na situação, mas ela fica invalidando as suas conclusões. Não, isso é coisa da sua cabeça, imagina, isso aí não está acontecendo não. Você que está imaginando coisa. Isso é um gaslight que todo narcisista faz, tá? Eles sabem perfeitamente o que eles aprontam e também sabem o que os outros aprontam, mas eles ficam fazendo gaslight. Procura aí nos vídeos aí dos especialistas que vocês vão entender. Esse é um dos modus operandi deles, é fazer gaslight. E ela sabia perfeitamente o que ela estava fazendo, minha própria mãe, e defendendo meus sobrinhos, defendendo a minha irmã, defendendo meu cunhado, que já tinha me prejudicado outras vezes, tanto é que eu já até tinha saído de casa uma vez. Jurei que nunca mais ia voltar e só voltei por causa daquela situação lá de emergência que aconteceu, que eu contei no vídeo anterior para vocês. Uma tentativa de assassinato, eu sofri uma tentativa de assassinato, eu precisei arrumar a casa do dia para noite e meu quarto estava lá à disposição, não tinha tempo de procurar. Então eu acabei voltando só por causa disso, que eu jurei pra mim mesmo que eu nunca mais ia voltar para aquela casa de louco. Conforme eu disse no vídeo anterior, eu nunca tinha visto falar sobre narcisismo. Até então, na minha cabeça, eles eram loucos, doente mental, sei lá o que, psicopata só. Depois que eu descobri que eles são psicopatas narcisistas, entendeu? Deixa eu atravessar aqui. E aí, o que acontece? E essa situação, eu fiquei assim, no começo, eu fiquei pensando que era uma loucura temporária, que era algo que ia passar. Sabe assim, quando você, essa situação vai passar, isso daí vai passar, isso aí vai acabar, isso aí é alguma loucura da cabeça deles. Olha uma neblina, Jesus. Essa é a estrada velha. Lá é a estrada nova que vai... Não dá nem pra ver, tamanho é neblina. Ali é Anchieta, ó. É a estrada nova que vai pra Santos. Então, aí o que aconteceu? Eu peguei... Tá geladinho hoje, tá? Tá friozinho, tá bom. Eu peguei e fiquei com aquele pensamento. Isso aí vai passar. Isso aí é uma fase. Foi esse pensamento que eu tive. Isso aí é algum tipo de loucura. Não sei o que tá acontecendo com a cabeça desse povo. O que tá acontecendo com esse povo? Qual é a loucura? Qual é o nível de doença mental? E eu sem entender nada, né? Não, na época, que nem eu falei pra vocês, na época eu não sabia ainda o que era narcisismo. Falei, isso aí é uma fase. Isso aí é uma fase, eu não vou fazer nada com eles não.
porque isso vai passar. Já já eles vão parar de fazer o que estão fazendo. Não sei, algum tipo de loucura coletiva. Não sei. E aí o que aconteceu? Cara, eles faziam essa tortura psicológica de sincronização com barulho, que é uma técnica de adestramento canino, porque eu já fiz curso de adestramento, eu sei. Com barulhos, né? E tudo quanto é tipo de provocações que eles podiam provocar, eles me provocavam, entendeu? Som, por exemplo. Sabe assim, coisa pra te irritar, pra você ir pra cima deles e meter porrada, e depois você sair ainda como se você perdeu a razão? Porque ali, se eu fosse pra cima deles, eles eram vários contra um. Se eu fosse meter a porrada neles, a única vez que eu perdi a cabeça, que nem eu falei pra vocês, que eu fui pra cima pra meter a porrada e eles me chamaram a polícia, foi a vez que meu sobrinho cansou de querer me puxar pro relacionamento que ele tava tendo com a menina lá. E toda vez eles transavam aos berros, eles faziam sincronização disso também, tá? Pra me irritar. Eu tava no meu quarto, ele estava quietinho. Quando eu abria a porta do meu quarto pra fora, começava ele e a namorada dele a gemer alto, sons de pessoa que tá fazendo sexo, né? Gemer. Aí o meu sobrinho, toda hora que eu saía, toda hora não, muitas vezes que eu saía pra fora, que nem eu falei pra vocês, eu tinha que passar por debaixo deles pra ir pro meu banheiro. Até a minha irmã virou pro meu sobrinho e falou: eita, você tá gostando, hein? Ele ficava só de toalha, sem cueca, com as pernas abertas, bem em cima da minha cabeça. Ou seja, para eu olhar para cima e enxergar as partes íntimas dele, só de toalha, enrolado na toalha, sem cueca. E assim, foram várias as situações em que esse meu sobrinho homem tentou aí fazer um manage, que é sexo a três, com eu, ele e a namorada dele. Essa foi a única vez assim que eu perdi a cabeça, no sentido de ir pra cima pra dar porrada mesmo. Porque, isso daí já é um absurdo, sabe? Tudo, na verdade, tudo é um grande absurdo. Mas, cara, essa parte sexual, cara, sabe? Essa nojeira. Aí depois que eu fui entender, estudando, que nem eu falei pra vocês, estudando sobre narcisismo, eles gostam de tudo quanto é tipo de sexo sujo. Pedofilia, zoofilia, incesto, tudo, necrofilia, tudo que não presta, entendeu? E aí o que acontece? Toalha. Toda vez que eu abria a porta da minha casa, a minha irmã, sabe? A pessoa não tinha nada pra fazer na vida. Volto a falar pra vocês, que a pessoa que se posiciona, que se predispõe a ficar ali de butuca, só esperando você abrir a porta da sua casa para começar a fazer as sincronizações, que eles faziam as mais variadas possíveis, desde barulhos variados até mesmo a atitudes variadas, sabe? Uma das sincronizações que eles faziam também é quando eu saía no quintal, eles desciam a escada e paravam na minha frente, impedindo a minha passagem. Meu sobrinho fazia isso, meu cunhado fazia isso, a minha mãe nem se fala. Minha mãe faz isso desde criança, que ela me cerca, que é a mente narcisista, eles são assim, entendeu? Lá ela me cercava para tentar fazer sexo comigo. É esse modus operandi aí de correr na minha frente e parar, impedindo a minha passagem. A minha mãe já fazia isso desde pequeno. Só que depois começou, meus dois sobrinhos, a minha irmã e o meu cunhado. Eu abri a porta da minha casa, do meu quarto, para sair pra rua. Eles desciam a escada dele, batendo o pé, correndo, só faltava cair de boca no chão. Teve vezes que eles quase caíram. Corria e parava bem na minha frente, impedindo a minha passagem. Eu tinha que fazer o quê? Sabe quando a pessoa vem na sua frente com tudo? Ela vem, passa na sua frente. Só que em vez dela continuar, ela para aqui na sua frente, impedindo a sua passagem. Eu tinha que fazer isso aqui, ó, desviar. Aí sabe o que eles faziam? Isso daqui, ó. Eles paravam. Na hora que eu fazia esse movimento, eles faziam esse movimento também, com o pé aqui assim, ó.
eu fazia esse movimento assim, aí eles faziam a mesma coisa, eles faziam assim, ó, impedindo a minha passagem. Aí eu pegava e fazia esse outro movimento assim, eles faziam a mesma coisa. Meus 2 sobrinhos, minha irmã e meu cunhado. Então eles ficavam impedindo eu de passar no quintal. Eles ficavam... Meu irmão também, tá? Meu irmão, ele começou a fazer isso comigo também. Minha irmã, meu irmão, meus 2 sobrinhos, meu cunhado, minha mãe. Se eu fosse falar qualquer coisa ali, porque os narcisistas, eles invertem a situação, eu ia passar como errado. Então eu falei assim, eu vou esperar pra ver, gente, até onde isso vai vai passar, isso é uma loucura, alguma inveja, porque eu fiz a reforma lá e eles não estão... Mas por quê? Depois eu descobri, eu atrapalhei os planos deles, né? Porque eles já estavam com intenção de ficar com a casa da mãe que nem morreu, gente. Vou falar pra vocês, a pior raça que tem, ó, vou falar pra você, Deus me livre. Olha, só Jesus na causa. Sabe? Talvez se fossem pessoas ricas, não seria desse jeito. Vocês me entenderam, né? Então, aí impedir a minha passagem. Meu irmão fazia isso também, tá? Quando eu abri a porta do meu quarto, isso que eu tô falando só de abrir a porta do meu quarto, fora as torturas psicológicas que eles faziam comigo dentro do quarto com a porta fechada, entendeu? E olha essa cena, olha aquela cerca ali, olha lá, quer ver? Essa neblina, sabe como eu me sinto, a minha alma? A minha alma se sente como se eu estivesse no filme A Lista de Schindler, como se eu fosse um judeu que estivesse num campo de concentração sendo torturado todo santo dia. Começou dentro da minha casa passou para o meu bairro, do meu bairro passou para a minha cidade, da minha cidade agora vai aonde quer que eu vou no Brasil, eles têm as pessoas deles para fazer as torturas psicológicas. Eu me sinto desse jeito. Eu vi essa cerca aqui, ó. Os alemães nazistas torturavam os filhos de Deus, o povo de Deus, os judeus. E ainda falava, ó, pra você ver como é que os narcisistas são, né? Por isso que eu tô falando, esse movimento que tá tendo aqui no Brasil é um movimento de neonazista, neofascista nazista, pseudo-cristão patriota. A única coisa de verdade que tem ali é o neofascismo nazismo. O resto é tudo mentira, é tudo pseudo-cristão patriota. Esse povo nem patriota não sabe nem o que é patriotismo de verdade, muito menos ser cristão. Os alemães lá da Alemanha nazista era tudo cristão, viu? Metade era protestante, metade era católico, tudo cristão. E fez o que fez com o povo de Deus lá. Eu me sinto, a minha alma, eu tô vendo essa cerca aqui com essa neblina, eu tô lembrando do filme A Lista de Schindler. Eu me sinto assim, eu me sinto dentro de um campo de concentração, sendo torturado por nazistas brasileiros, né? E sendo roubado, que nem fizeram com o povo de Deus lá, sendo chamado de vagabundo, uma coisa que eu nunca fui, porque eles invertem a situação. Uma coisa que eu nunca fui na vida foi vagabundo. Agora, onde eu vou, eles acionam os macacos voadores deles para me xingar. Primeiro que esses macacos voadores é tudo vagabundo. Eles já contratam gente vagabunda e vagabundo para fazer esse tipo de serviço. Aí eu tô sendo, aí em cima do portão lá de Auschwitz, né? Eu tava vendo, né? Olha pra você ver como é que os narcisistas são, psicopata narcisista. Eles colocaram lá, o trabalho liberta. Em cima era uma inscrição em cima do portão do campo de concentração de Auschwitz. Porque eles falavam que o povo de Deus era vagabundo. Mentira! Mentira dos narcisistas psicopatas lá da época. Que desde que o mundo é mundo, existe narcisista psicopata. E naquela época eram os alemães nazistas da Alemanha nazista. Falava que o povo judeu era vagabundo, o povo judeu era um povo super trabalhador. Eles roubaram as riquezas do povo judeu todinho, a prata, o ouro, o dinheiro, deixaram o povo judeu na miséria. Mesma coisa que fizeram comigo. Destruíram a minha tortura psicológica, destruíram a minha vida financeira, roubaram tudo que eu tinha. E ainda, o bolo da cereja ainda,
ainda fica falando que eu sou vagabundo. Gente, não cola. Eles querem inventar uma historinha pra boi dormir, que não cola. Se eles tivessem pegado uma pessoa vagabunda mesmo, até teria colado. Mas quem eles foram pegar para chamar de vagabundo? Justo eu, que de vagabundo eu não tenho nada. Sempre trabalhei, que nem eu falei aí nos vídeos anteriores, né? Mas eles invertem a situação, entendeu? Então assim, tá, eu saía do meu quarto pra... Aí minha irmã tava lá, de prontidão, vagabundando, de prontidão pra colocar a toalha. Toda vez, sincronizações, entendeu? Eles querem fazer as mesmas coisas que você tá fazendo pra te irritar. Então eu ia colocar a toalha no varal, toda vez que eu ia colocar a toalha no varal, a minha irmã tava colocando a toalha no varal na mesma hora, no mesmo instante, a famosa sincronização. Eu ia tomar banho, eles iam tomar banho na mesma hora, no mesmo instante. Eles esperavam eu tomar banho, para eles ir tomar banho junto no banheiro de cima. Sincronização. Aí eu tava tomando banho no banheiro de baixo, eles estavam tomando banho no banheiro de cima e fazendo aquele escarcéu. Como eu falei pra vocês, batendo no chão, jogando um objeto pontiagudo pesado. Não era um objeto pontiagudo que não era pesado, era um objeto pontiagudo pesado, bolinha de gude, tudo pra irritar. Só que principalmente sincronizando. Eu dentro do banheiro pelado, tomando banho, e eles sincronizando. Até no banheiro eles queriam me paralisar. Até no banheiro eles queriam que eu ficasse congelado ali. Determinados movimentos que eu começava a fazer, eles começavam a bater. Aí eu parava de fazer aquele movimento, eles paravam de bater. Eu continuava a fazer aquele mesmo movimento específico, eles começavam a bater. Gente, você está tomando banho, você tem que esfregar suas partes íntimas. Toda vez que eu começava a esfregar minhas partes íntimas, eles começavam a bater. Eles sabiam certinho. Agora como? Dentro do banheiro, com a porta fechada, a janela fechada do banheiro, eles sabiam exatamente o que eu estava fazendo. Cara, eu fazendo as minhas necessidades fisiológicas no banheiro, e esse povo lá me perturbando na minha cabeça, não deixando nem eu fazer minhas necessidades fisiológicas, e fazendo sincronização também. Não vou entrar em detalhes aqui, porque enfim... Sincronizações no momento que eu ia fazer necessidades fisiológicas, sincronizações na hora do banho. Olha, muita coisa que eles faziam, sabe? Essa daí que eu falei, de parar na minha frente e não deixar eu andar, eles começaram a fazer. E aí, que eu falei pra vocês, eu percebia que eles trocavam o dia pela noite, dormia o dia todinho que Deus dava, e ficava a noite inteira acordado, me olhando num voyeurismo doentio. Voyeur, gente, procura na internet que vocês vão entender. Voyeur é a pessoa que tem fixação e vício em observar as outras, seja com o olho nu ou seja através de equipamentos de alta tecnologia, tá? Então o voyeurismo geralmente se dá de cunho sexual, a pessoa sente prazer sexual não no ato sexual em si, mas no ato da observação de um corpo nu de uma outra pessoa ou de um outro casal transando. Isso é voyeur, tá? Voyeurismo. É um termo francês. Antigamente o voyeur ele olhava no buraco da fechadura. Os voyeur modernos, eles se utilizam de câmeras e instrumentos de alta tecnologia. Então eles ficam observando pessoas, né? Muitas vezes são eles pagam pessoas para ficar nu na frente deles, transando na frente deles, e eles sentem um prazer sexual só no ato da observação. É o voyeur. Então ali, cara, eles ficavam invadindo a minha privacidade e durante o dia eles dormiam o dia todinho, faziam tortura psicológica durante o dia também, eles se revezavam. Como era uma família Adams, vamos dizer assim, uma família toda torta, toda esquisita, então eles se revezavam na tortura psicológica. O que eu percebi? A minha sobrinha, a mulher, ela dormia o dia inteiro junto com o meu sobrinho. E a minha irmã ficava mais acordada durante o dia, fazendo as sincronizações e tortura psicológica durante o dia. E meu cunhado também, ele alternava entre o dia e a noite. E à noite, a parte noturna da madrugada, era mais com a minha sobrinha mulher, meu sobrinho e meu cunhado, enquanto a minha irmã dormia. E às vezes meu cunhado dormia de noite também, ficava a cargo. Eu percebia isso, entendeu?
Não satisfeito, começaram a chamar um povo que eu nunca vi na vida, um povo esquisito, para frequentar a minha casa. Eu acho que era a galera que estava ensinando, a galera desses neofascistas aí, esse grupo que eles entraram desde 2016, que estavam ensinando técnicas de tortura psicológica para ele. Um povo esquisito, um povo estranho, um povo assim que você olha, você vê assim que é gente que não presta. Você vê que tem alguma coisa muito errada ali. Você sabe, uma galera que não te conhece, que nunca te viu, não sabe nem da sua história. E as pessoas passam no quintal te ignorando, jogando piadinha, jogando frases ao ar para te atingir com aquilo. E aí o que aconteceu? A minha irmã, cara, ela ficava trancada, tinha dia que ela recebia umas mulheres estranhas. E, gente, essa mulher, umas mulheres esquisitas, umas mulheres estranhas, não parecia mulher, parecia assim, sapatão, sabe? Aí depois de muito tempo que eu vim raciocinar, eu falei assim, pô, se a minha irmã é narcisista, e todo narcisista é naturalmente bissexual, alguma suruba, alguma coisa eles estavam fazendo ali, porque não é possível. Sabe que a pessoa se trancar dentro da casa dela o dia inteirinho, com a porta fechada, janela fechada, gente, não é normal e não dá um pio. Você recebe alguma visita na sua casa e você se tranca com a visita. Vê se uma pessoa normal faz uma coisa dessa. Você se tranca, sua filha mulher, aí você tá recebendo umas mulheres completamente esquisitas, esse povo estranho. Você se tranca ali, você fecha. Ela fechava a janela, gente, não era o vidro, não. Ela fechava como se fosse dormir. Sabe assim, quando você fecha a janela, aquela parte que é para ficar tudo escuro? Além de fechar a janela, ela fechava a cortina. Fechava a porta da cozinha, passava a chave na porta da cozinha. Fechava a janela do quarto das meninas, dos filhos dela, como se fosse dormir. E ficava um dia, podia estar o sol que fosse rachando, aquele povo trancafiado dentro daquela casa, o dia inteirinho. Chegava um povo esquisito lá, chegava de manhã, só saía altas horas da noite. É normal uma coisa dessa? E não dá um pio sequer? Você recebe uma visita na sua casa, você conversa com as pessoas, gente. A pessoa vai na sua casa para conversar. Agora você recebe uma visita na sua casa, você se tranca todinho com aquelas visitas. E fecha tudo, deixa tudo escuro. Passa o dia inteiro trancado e você não dá um pio. Sabe, você escutava o barulho de uma mosca quando eles recebiam essas pessoas. Eles não faziam a tortura psicológica. Eles ficavam quietinhos. Não sei que diabo que eles estavam aprontando ali. Mas é um povo que eu percebi que era um povo dessa organização neofascista aí, nazista aí. Pseudo-cristã patriota. E aí eles se trancavam e ficavam o dia inteiro. Quando eles recebiam esse povo, volto a falar, você escutava o barulho de uma mosca, mas você não escutava nada lá de cima. Outra coisa, outra sincronização que eles faziam também. Tava todo mundo quietinho. Porque nem eu volto a falar pra vocês. Tudo que eu falava no meu quarto, ou que eu mexia no meu celular, eles sabiam. O que foi, caramelo? Eles sabiam. Caramelo, caramelo. Eles sabiam. Aí, tudo bem? Olha o outro lá. Jesus. Aí, olha lá, o caramelinho. Gente, todo lugar tem um caramelo, né? Ê, Jesus, olha lá. Vai correndo atrás da dona. Então, aí que eu tava falando, gente, o caramelo Então, eles se trancavam lá, você não escutava nada. Ah, o outro tipo de sincronização. Eles ficavam quietinhos, era um tipo de sincronização. Quando eu abri a porta do meu quarto para ir pro quintal, sabe quando tá todo mundo olhando com os olhos e ouvindo o que você tá falando, fazendo, olhando e ouvindo, eles começavam a dar risada como se fosse a família mais feliz do mundo. Eu sabia que aquela família não era feliz. Sempre foi uma família de gente infeliz, que vivia de aparência, mas fazia de tudo para mostrar para a sociedade, para os outros, que era uma família feliz. Aí começava a dar risada,
não sei o que, não sei o que lá, e começavam a falar assim, assunto que não tinha nada a ver, você percebia, meu, não subestima a inteligência das pessoas não, você percebia que eles tinham começado a falar um assunto completamente aleatório, que não era um assunto que eles já estavam falando, mas começou a falar a partir do momento que você abriu a porta, porque dava para escutar tudo do meu quarto, entendeu? Da minha cozinha ali, eu morava exatamente embaixo, né? Eu morava exatamente embaixo da casa deles, então tudo que basicamente eu falava, ou eles falavam, dava para ouvir. Eles não estavam conversando. Várias vezes eles ficavam quietinho. Aí quando eu abria a minha porta, eles começavam a dar risada, como se estivesse dando risada de uma coisa muito engraçada. Ou também, quando eles não começavam a dar risada, todos eles sincronizados, que eles faziam sincronização, todos eles sincronizados na risada. Quando eles não davam risada, era conversar. Aí você percebia que não era um assunto que eles já estavam falando, era um assunto que eles começaram a falar a partir do momento que você abriu a porta. Porque eu só estava com a porta fechada. O que eu ouviria ou deixaria de ouvir, independente se eu tivesse com a porta fechada. Porque a janela estava aberta. Então a janela estava escancarada. Então eu ouviria o que eles estavam falando. De qualquer maneira. Não porque eu ia ficar prestando atenção. Não é que eu ficava prestando atenção no que eles falavam ou deixava de falar. Mas é por causa do tipo de casa. Como era formado ali o quintal, a casa. Então, independente de eu abrir a porta, eu ia escutar. Aí eles começavam a falar, pá. Quando eu descia a escada para ir para a rua, eles calavam a boca e paravam de falar. Aí quando eu voltava um pouquinho a escada, que eu tinha esquecido alguma coisa, e eu ia entrar dentro do meu quarto de novo, eles começavam a falar alto, como se estivesse conversando. Aí quando eu entrava para dentro da minha porta da cozinha para dentro, eles paravam de falar. Quando eu saía da porta da cozinha para fora de novo, eles começavam a falar de novo. Isso era tantas risadas que eles faziam quanto as conversas que eles faziam. Alguém estava ensinando técnica de tortura psicológica. Mas pra cima de mim, ainda mais eu que tenho conhecimento, meu, de algumas coisas, sabe? Eu já sabia o que eles estavam aplicando ali. Eu já sabia as técnicas que eles estavam usando ali. Eu já até sabia. E cara, não bastasse isso, depois eu vou contar pra vocês mais pra frente. Eles começaram a expor a minha intimidade, a minha privacidade para os vizinhos. Tudo que eu falava dentro do meu quarto, cochichando, eu comecei a fazer testes. Sabe quando você começa a testar as coisas? Falei, deixa eu testar essa tecnologia que eles estão usando, deixa eu testar. Ver o que de acho é isso. E eu com dívida no banco, não podia nem sair de casa para pagar um aluguel. Como é que eu ia pagar um aluguel pagando a dívida no banco que eu tinha pegado o empréstimo para pagar em 10 anos, que nem eu falei. E eu com a corda no pescoço, trabalhando e com problema com o pedreiro, problema que eles causaram com os pedreiros, eles boicotaram, juntamente a uns pedreiros que foi lá. Como é que eu ia sair de casa para pagar um aluguel? Eu tinha que ficar naquele ambiente doentio ali, pelo menos naqueles momentos ali. A obra não tinha terminado, eles fizeram de tudo. Gente, eles fizeram de tudo para a obra não ir para frente. Eles boicotaram todinho, junto aos pedreiros. Eles acabaram, eles destruíram o que eu estava construindo. Eu lá pelejando, batalhando, fazendo de tudo para a coisa dar certo, para a coisa ir para frente. E eles fazendo de tudo para atrasar meu lado, para a coisa dar errado. Fazendo de tudo, sabe? E depois eu descobri isso, sabe? E como que eu ia sair daquela casa? Eu pagando empréstimo, prestação no banco do empréstimo que eu tinha pego, pagando pedreiro, pagando isso, pagando aquilo, tendo que correr atrás de material. Eles não me ajudaram em nada. A minha própria progenitora, que tanto insistiu para eu fazer a obra, eu saía para trabalhar e eu falava, corre atrás disso aqui para mim, por favor, porque eu não tenho tempo, não vou não. Meu, mas eu não tenho tempo, você vê a hora que eu saio, eu mal converso com o pedreiro aqui. Eu saio umas 8h30, que eu pego 10 e pouca, 11 horas lá no outro serviço. É 2 condução, eu não tenho tempo de ficar correndo atrás dessas coisas. Você tá o dia inteiro em casa. Vai ali no depósito de material, faz uma pergunta pra pessoa, vê esse negócio aqui, o preço, vê se tem tal material pra mim. Não vou não.
Cara, eu tive que levar aquela construção, que nem eu falei pra vocês, sozinho no peito, tanto financeiramente, quanto de correr atrás das coisas. Tanto é que eu precisei realmente pedir afastamento do meu trabalho, que eles não me ajudaram em nada. Pelo contrário, eles prejudicaram a minha obra todinha. Eles destruíram o que eu estava construindo, fizeram de tudo. A minha própria progenitora, que pediu para eu fazer a obra, ela junto com meus cunhados, meus irmãos, meu sobrinho, destruíram o que eu estava construindo. E eu sozinho, pelejando, aí, enfim, não me ajudaram nada. O máximo que eles puderam me atrapalhar, eles me atrapalharam. Me boicotar, destruir, eles fizeram. Então eu tinha que ficar naquele ambiente ali, né? Não tinha como eu sair naquele momento, daquele ambiente. Aí eu comecei a perceber, cara, que tudo que eu falava no meu quarto, o pessoal do boteco repetia exatamente as mesmas palavras. É uma total invasão de privacidade. Com a anuência da minha progenitora, que sempre invadiu minha privacidade, nunca me respeitou desde criança. Com a anuência da minha irmã, com a anuência do meu cunhado que morava no quintal, com a anuência dos meus sobrinhos, com a anuência dos meus outros irmãos, uma grande sacanagem, uma grande pilantragem, uma grande armação, uma grande sujeiraiada. Aqui a placa. A Serra do Mar, ó, tá vendo? Parque Estadual Serra do Mar. Então, uma grande sujeiraiada, cara, uma grande sujeiraiada de todo mundo junto e fazendo aquela pilantragem em conjunto, tá? E sincronizado e concordando com aquilo. E eu fiquei ali, sendo alvo das maldades deles praticadas em conjunto contra mim, entendeu? E aí eu comecei a perceber, depois um dia eu vou gravar eu vou gravando, né, falando como que foi, que primeiro eu falava normal dentro do meu quarto, depois eu passei a cochichar, sabe assim, ó, cochichar, você não falar normalmente, você como se você estivesse cochichando no ouvido de uma pessoa. Eu comecei a testar, eu comecei a fazer testes para me saber qual era o tipo de tecnologia que eles estavam usando. Cara, você acredita que até o meu cochicho que eu falava dentro do meu quarto, o pessoal do boteco sabia e repetia palavra por palavra o que eu tinha falado dentro do meu quarto. Minha própria família me colocou numa super exposição, como se eu fosse sabe, ali um objeto para todo mundo ficar olhando, como se eu não fosse um ser humano, como se eu fosse um objeto de exposição. Família psicopata, tóxica, narcisista, completamente doente, da alma, do espírito, da mente, de tudo. Eles invadiram a minha privacidade, não satisfeito, me colocaram como objeto de exposição para o bairro inteiro me ver. Para o bairro inteiro saber o que eu fazia ou deixava de fazer dentro do meu próprio quarto, dentro do meu banheiro, tomando banho ou fazendo as minhas necessidades fisiológicas. Tudo, cara. A minha vida era completamente grampeada. Era não, é. Isso já tem 6 anos, desde 2016 que eu não tenho vida. A minha vida ela é uma vida super exposta e eu nunca fui disso. Que nem eu falei pra vocês, eu não sou youtubeiro, não sou instagrameiro. Por mim, eu nunca teria um canal no YouTube, nem nada. Não faz parte do meu perfil psicológico, eu sou uma pessoa reservada. Pois eles pegaram essa pessoa reservada e colocaram na prateleira, numa super exposição, num crime lascado. Me expuseram ali, cara, sem eu pedir, sem eu querer, sem eu gostar disso. Porque tem gente que gosta, né? Eu não gosto disso. Eu não gosto, nunca pedi isso, nunca quis isso, não gosto disso. Sempre fui uma pessoa reservada, sempre fui uma pessoa tranquila, sempre fui uma pessoa na minha, de boa, tranquilo. E eles me super expuseram a minha intimidade, cara. Criminosamente invadiram a minha privacidade, gravaram o áudio, gravaram o vídeo, não satisfeito, jogaram pro mundo a minha imagem, o meu áudio. Que o pessoal do boteco, e não era um boteco não, era vários botecos ali no meu bairro, ele sabia tudo que eu falava dentro do meu quarto. Então é isso, gente, enfim, eu tô tentando ser conciso, mas que nem eu falei pra vocês, é muita safadeza, muita sacanagem, é muitas coisas que eles fizeram, uma história cheia de detalhes, Então, como eu falei pra vocês, isso daqui não é status de stories que dura 30 segundos só, é um vídeo que tá gravado, você pode dar pause,
você pode começar a assistir, depois... E você não precisa nem ficar vendo o vídeo, porque meu vídeo não é feito em estúdio, porque eles destruíram minha vida financeira, eu não tenho nem um lugar para fazer as coisas, eu tenho que fazer assim, na rua, ó. Então vocês não precisam nem se dar o trabalho de ficar olhando as imagens, vocês podem simplesmente só ouvir os áudios, entendeu? Mas vocês podem pausar, então vocês podem ver um pouco agora, um pouco depois, e ir vendo, sabe? Ir vendo, os vídeos estão aí, vocês vão vendo, tá? Então é isso. É isso, tá? Depois eu explico por que depois, mais pra frente eu vou explicar como que eu reagi a essa situação toda, tá? E fiquem com Deus aí e Deus abençoe. Ah, peraí, deixa eu ver. Tem uma macumbinha ali. Gente, essa estrada aqui, ó, dá muita macumba, né? Aqui é uma estrada erma, deserta, entre aspas, região de mata. Eu acho que é para Exu e Pombagira. Eu sou um estudante de religião, tá, gente? Eu estudo as coisas. Como eu já falei pra vocês, eu já li mais de 200 livros. Eu estudo sobre Umbanda, Quimbanda, Candomblé, sobre islamismo, sobre judaísmo. Eu estudo, eu gosto de estudar religiões. Não que eu siga aquilo, tá? Aqui é uma estrada que dá muito isso, sabe? Às vezes que eu ando aqui de noite, olha a neblina. Às vezes que eu ando aqui de noite, não tem uma lâmpada aqui. Completamente escuro, só o povo fazendo macumba, né? Eu respeito, cara, eles na dele e eu na minha. Ninguém nunca fez nada comigo, eles estão fazendo as macumbas deles ali. E pronto, acabou. Sabe qual é o nome disso? O nome disso é respeito. E é exatamente o que não tiveram comigo, minha própria família. Nunca me respeitou. Sabe? É você não acreditar numa coisa, ou de repente você não concordar com certas coisas. Eu não acredito, eu não concordo até, mas eu te respeito. Isso se chama respeito. Isso está na Constituição brasileira. Esse povo que está aí fazendo o que está fazendo, estão rasgando a Constituição. Eles estão passando em cima do direito humano, das pessoas, que nem um trator. Sem saber. Não interessa se eles estão destruindo a vida das pessoas, se eles estão pegando uma pessoa de bem, trabalhadora, e invertendo a situação, falando que a pessoa é vagabunda, que a pessoa merece isso. Eles não estão nem aí. E a maioria, porque eu já vi povo desse neofascismo nazista que está aqui no Brasil, eu já vi gente até da macumba que aderiu. Mas a maioria dos macumbeiros não aderiu, não. Mas a maioria é pseudo-cristão. E ainda pseudo-cristão evangélico, que são os piores. Um povo que vai para a igreja para esquentar a bunda, não sabe nem quem é Deus, não estuda nem a Bíblia direito. Antigamente o evangélico ainda falava do católico, né? O católico não estuda a Bíblia. Hoje em dia é os crentes que não estudam a Bíblia. Não sabem nem o que está escrito ali. Então, eu já li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, tá? Mais de uma vez. Além de ler, eu estudei. Então eu sei o que eu tô falando, tá? Então esse povo que tá aí, eles estão assim, ó, cometendo crime sobre crime sobre crime nessa rede. Eles se autoprotegem. Não interessa quem eles estão prejudicando, não interessa a vida de quem eles estão destruindo, não interessa a história da pessoa, não interessa os traumas da pessoa, não interessa o histórico de vida da pessoa, não quer nem saber, sabe? Ah, vai ali, faz aquilo ali, porque você faz parte. Nós somos irmãos aí na sacanagem, nesse grupinho aí. Entendeu? Estão rasgando a Constituição brasileira. Estão um desrespeito total. Isso aqui, ó, que eu acabei de ver, essa macumba aqui. Eu vou chutar macumba? Eu não. Eu respeito, entendeu? E é isso que esse povo não tem. Eles não têm um pingo de respeito à Constituição brasileira, não tem um pingo de respeito às leis, um pingo de respeito ao ser humano. Estão passando em cima do direito humano dos outros. Estão acabando com a vida das pessoas e achando que isso aí é bonito, que isso aí é legal, que eles ainda são pessoas especiais, que ainda estão fazendo um favor para Deus. Como Jesus disse, né? Eles vão te perseguir e ainda vão achar que estão fazendo um favor para mim. Né? Então assim, não vem com baboseira pra cima de mim, porque eu conheço a Bíblia, tá? E conheço muito bem, aliás. Então é isso, gente, fica com Deus, Deus abençoe.